Começa esse vídeo com uma frase de um filósofo francês por volta de 1600. Não se pode ir de uma extremidade à outra sem passar pelo meio. Uma frase simples, complexa, antiga, nos explicando que nunca conseguiremos, por exemplo, juntar o sutil do fixo, de algo denso, sem passar por um meio. Essas duas extremidades, ou seja lá qual for em toda a existência, nunca serão unidas sem ter um meio. E isso explica a realidade das coisas, isso explica a alquimia, a natureza das coisas. E aí eu vou fazer uma leitura comentada de um texto antigo, conhecido aqui no Ocidente como Tratado de Alquimia, mas o nome dele é Aurea Catena Romeri, tá? Foi publicado em Frankfurt, ele é de 1600 e existem vários nomes para os seus autores. Acredita-se que esses livros da época pagã, esses livros de alquimia, eles nunca eram escritos por um único autor. Normalmente eram pessoas juntas que se juntavam para estudar, falar sobre alquimia e escreviam esse texto e criavam um nome, inventavam um pseudônimo, né, para eles se protegerem, inclusive depois, quando o cristianismo começou a perseguir, né, então para falar sobre esses assuntos, era necessário criar nomes, criar seitas e tudo mais. Então esse livro ele existe ainda, ele é publicado, é um livro caro e raro de se encontrar, mas ele está aí disponível para quem quiser ler. E nele explica sobre a criação de todas as coisas, sobre a criação do caos, o caos inicial, né. E disse que inicialmente, antes de ser o que é a Terra, o cosmos, era água e espírito. Esse é o caos inicial. Uma água que havia um espírito, e eles chamam aqui no texto de um espírito motor, que estava ali encerrado naquela água, e ele começa a se mexer, a se mover dentro daquela água, tornando ela turva, tornando ela com putrefação, e ela vai então perdendo aquela característica dela de líquido e criando uma matéria. Então aí se tem o primeiro surgimento da matéria. Então de uma coisa que era unida, água e espírito, a gente já pode identificar a divisão, água e espírito. Então, já entendendo ali um princípio que, por exemplo, a medicina tradicional chinesa fala, o yin e yang, a parte feminina, a parte masculina, e dentro da parte masculina tem a sua parte feminina, e dentro da parte feminina tem sua parte masculina. Então, a gente tem um primeiro princípio de união de dois elementos, né? E esses 2 elementos, essa água e espírito, eu vou contar aqui para vocês nessa leitura comentada, ele vai se separar em outras 4 partes, então de 2 ele vira 4, que a gente vai explicar a partir dessas 4 partes a criação de tudo, da alquimia. Como se tudo que é vivo, animais, plantas, seres humanos, água, tudo isso contém essas 4 partes em suas moléculas, tá. E o que vai separar uma coisa da outra é o seu grau de fixação e sutileza. Então eu vou acompanhando a leitura comentada aqui com vocês, tá bom. E aí eu vou pegar um trecho do capítulo 3 desse livro de alquimia que chama Como Todas as Coisas Nasceram. Vou fazer uma breve leitura e a gente comenta sobre ela. No começo, a água, caótica universal, era cristalina, clara, transparente, sem odor nem gosto particular. Estava também em perfeito repouso, e nela todos os elementos estavam confundidos. Mas logo pela ação do espírito invisível, que nela estava encerrado, pôs-se em movimento, fermentou, turvou-se de si mesma e fez nascer uma terra. Quando chegou o seu limite de putrefação, aqui eu vou dar uma pausa e falar de algo bem interessante, ou seja, ela começou a apodrecer, né. E aí existe uma teoria que fala que se um dia a Terra for destruída, acabar, o que vai ter a potência de regenerar ela são justamente os seres vivos responsáveis pela regeneração. Dá 2 segundos para vocês pensarem aí quais são os seres vivos responsáveis
pela regeneração de toda a natureza. São os fungos, certo? Então é como se existisse uma rede de micélios que são é o fungo, né, o cogumelo, ele é só o resultado do micélio. Então depois vocês podem inclusive assistir um documentário que eu indico para vocês no Netflix, sobre fungos, muito interessante, que vai explicar sobre esse entendimento da rede. Então é como se tudo que há de vida aqui na Terra estivesse envolto desse micélio. A gente respira essa rede invisível, tanto que cientistas chamam, os micélios, a natureza dos fungos, como se eles fossem uma internet da natureza, aonde tudo está conectado, as plantas se comunicam por meio dessa rede, respiramos ela no nosso ar. Então, quando ele fala que essa água ela se putrefez, eu já consigo enxergar que ali surgiu esse primeiro micro-organismo de vida, já trazendo essa digestão, né? Os fungos, eles são a digestão do meio ambiente, eles conseguem renovar. Tem estudos dizendo que eles conseguem, inclusive, ser os únicos responsáveis por uma possível limpeza das águas da terra. E é o que eles estão fazendo a todo momento, tentando digerir as impurezas da terra para renová-la. Então a gente vê essa informação que hoje os cientistas estão começando a descobrir, já sendo explicada aqui num texto de 1600, ali no início da explicação do caos, da explicação das coisas, né. E o fungo é muito interessante que, se você for parar para pensar, ele é o único ser vivo que não é nem considerado um animal e nem um vegetal. Ele é um meio dessas 2 coisas, né, como se ele tivesse uma inteligência, mas também próximo das plantas. É o reino fungo, ele tem um reino só dele, né, diferente dos animais e das plantas. Então, continuando a leitura comentada, então quando chegou ao seu limite de putrefação, de, né, decomposição, o espírito motor, obedecendo às ordens de um criador, separou as partes sutis das grosseiras, com ordem e por graus. Cada uma se colocou no nível que lhe convinha, as sutis em cima e as grosseiras embaixo, segundo a ordem que percebemos na natureza. Então, se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que quanto mais próximos da Terra, mais densos são as coisas, mais matéria. As mais sutis compuseram o que chamamos de céu ou fogo. Então, aqui surge o primeiro elemento, o céu, o fogo, que a gente vai interpretar depois como o masculino. A energia masculina, ela é mais quente, mais acelerada, mais ativa. E as subsequentes por graus compuseram o ar e a água, até as mais grosseiras que compuseram a terra. Mas é preciso notar que estes 4 elementos só diferem entre si por seus graus de sutileza ou fixidez, e que é sempre a água caótica que, na dupla origem, tornou-se quádrupla pela separação dos elementos. Depois dessa separação, Deus quis que a esfera de cada elemento fosse povoada por todas as espécies de criaturas, com uma natureza análoga a seu grau de sutileza. Que o céu produzisse corpos luminosos, o ar seus meteoros, a água seus animais, suas plantas seus minerais, a terra também suas plantas e seus animais, seus minerais, e que todas as criaturas tivessem a faculdade de multiplicar-se. Logo, o espírito gerador, escutando sua vontade, produziu as sementes em cada esfera e deu-lhes forma segundo os modelos traçados nessa inteligência suprema. Então, você vê pela linguagem, gente, que é um texto bem antigo, né? Ele é bem mais complexo mais para frente, assim, começa a surgir palavras que nem usamos, nem existe, né, mais hoje em dia. E tem uma linguagem, às vezes, com uma conotação um pouco, não religiosa, mas bem espiritualista, né? Então, é um texto interessante para a gente ler e reler várias vezes para ir interpretando. Mas, basicamente, ele está dizendo que esse caos inicial, onde eram 2 coisas, águas e espírito, a partir de uma decomposição, de um movimento ali, ou seja, uma vibração. Aqui a gente já tem informação, então, de que vida é igual a movimento, e quanto mais acelerado esse movimento, mais vida e mais transformação ele vai gerar. E aí a gente já traz um paralelo à saúde.
Eu, como naturóloga, sempre fazendo esse paralelo para a gente entender a complexidade da saúde integral, de uma visão ampla sobre saúde. Então a gente começa a entender ali que a partir de um agito, de uma informação de movimento, surge ali uma decomposição, aquela água começa a ter partículas sólidas, né, surgindo então o início de uma vida, o início de um caos, de uma separação. E aí isso é distribuído conforme o seu grau de densidade. Então tudo que é mais pesado, mais denso, toma o posicionamento abaixo. Então o primeiro elemento de baixo para cima, elemento terra, elemento água, ar e fogo, que eles chamam aqui no texto de céu, né. E eles vão se separar não só pela sua densidade, o que justifica a sua densidade é o movimento das suas partículas. Então, quanto mais acelerado, quanto mais movimento, mais sutil e mais calor. Por isso, o primeiro elemento é considerado fogo, por isso que temos sol, por isso temos calor acima da atmosfera terrestre, né? A ponto de não sobreviver seres humanos, enfim. Então, esse calor, ele é a partir da vibração, do movimento de partículas, e elas são mais rarefeitas, separadas umas da outra, justamente pela sua agitada movimentação, não tem como elas se unirem e se tornando matéria. E todos esses elementos, eles vão se alimentar das coisas do macrocosmos, eles vão se nutrir e eles vão, assim como nós, digerir e eliminar, né? Então, o céu, ele recebe insumos e impulsos da terra. Então, a energia da terra e da água, ela emana para cima os seus influxos, os seus impulsos, as suas excreções. O céu, fogo e o ar emanam para baixo, chuva, orvalho. Então, são duas forças que ficam assim trocando o tempo inteiro. E essa troca, essa emanação, manda nutrição para esses dois outros elementos que digerem, difundem ali o que necessita para a densidade deles e eles expulsam de volta. A terra recebe, dá os seus frutos, dá os seus animais e retorna. Então a gente já percebe aí um princípio de criação bem baseado na separação masculino e feminino. Então, entendendo isso, a gente já consegue compreender que essa parte de cima, o céu, o fogo e o ar, é a parte masculina. É a parte que vai mandar uma informação para baixo, a terra e a água vão receber e dar os seus filhos, que são as plantas, os frutos, seus animais, seus minerais. E esses seres que vivem em cada um desses elementos são responsáveis pela criação, sustentação e principalmente evolução, tá? Esse vídeo vai ficar muito comprido se eu for abrir exatamente cada detalhe de tudo isso, mas esse é um ponto de partida para vocês começarem a entender sobre a alquimia. E aí a gente vai destrinchando isso nos próximos vídeos, tá? Então, continuando. Expliquei ali do fogo, desse primeiro elemento. O segundo elemento, então, ele já ganha um pouco mais de densidade, ainda com bastante movimentação. Aí ele recebe, então, ali tudo do fogo, digere, se difunde ali no seu elemento. Aí, nesse elemento do ar, a gente já cria ali a possibilidade de chuva, orvalho. Então, ele começa a ter um início de uma densidade. E você vê que ele tem bastante movimento. Ele é justamente a troca, a informação entre o primeiro elemento terreno, que seria a água, e o mais sutil, mais elevado, mais quente, que seria o fogo, o céu. E aqui no meio a gente tem o ar. Então, ele é nosso primeiro elemento de transição, voltando lá naquela frase inicial, que não se pode ir uma extremidade à outra sem passar por um meio. Então, o ar é esse primeiro meio de conexão, ele é um transmissor. E aí, quando a gente for estudar alquimia interna, alquimia emocional, alquimia de lapidar o homem para sair dessa ideia do chumbo para transformar em ouro, que essa foi uma linguagem muito usada pelos alquimistas na antiguidade,
querendo deixar só nesse cunho mais mexendo com minerais, com uma alquimia mais científica, química, eles camuflaram essa linguagem, mas na verdade a alquimia que estavam se falando da transformação do chumbo em ouro, era justamente transformar a nossa sombra, o nosso ser involuído, numa luz, num ser evoluído que busca o entendimento da complexidade de ser humano, de estar na Terra e entender essa troca que a gente tem aqui com os reinos, né. Então, é como se essa explicação da criação do caos, da criação da vida, tivesse um reflexo dentro da nossa criação, dentro do nosso desenvolvimento pessoal, né. E aí o ar ele vai refletir, ele vai nesse processo alquímico interno, ele vai refletir essa comunicação que a gente tem também, já que ele é o comunicador entre o mais elevado, vamos usar agora a linguagem mais espiritual, mais luz, com as coisas mais terrenas. Então ele vai comunicar a água, as nossas emoções, com o meio externo, com os outros, com as trocas dos nossos pensamentos, por isso o ar, dentro da alquimia interna, da alquimia psicológica, vamos usar essa palavra, responsável pela comunicação, troca, pensamento, informação, tá? A gente consegue fazer um paralelo do ar, elemento na natureza, e do ar dentro da nossa psicologia, alquimia interna. Descendo mais o nível, saímos dos 2 masculinos, agora entrando no primeiro receptáculo feminino, que eles chamam aqui no texto, inclusive, de um menstruo. O menstruo da terra é a água, a menstruação da terra. E a parte masculina, eles chamam aqui no texto também o ar dos testículos da criação, né. Então é ali que rola a primeira fecundação para surgirem os seres, essa união da energia masculina quando chega ali na água. E a água, assim, ela começa a ter matéria de fato. Então, as moléculas, elas vão ganhando densidade, elas vão diminuindo a velocidade, se unindo, porque elas estão mais lentas, e aí elas vão criando forma, densidade, matéria. Então, a água, ela já tem um movimento bem mais lento que o ar e que o fogo. E aí a gente pode pensar dessa seguinte maneira: a água é um céu mais condensado. O céu é uma terra sutilizada. Eles usam essa linguagem aqui que eu acho muito bonita, muito interessante. Aqui, ó. A terra é um céu fixo. O céu é uma terra volátil. O ar é uma água rarefeita ou atenuada. A água é um ar condensado e espesso. Tá? Então aqui ele está deixando bem claro para gente que é tudo a mesma coisa, só muda a sua densidade. Quando a gente traz essa ideia para nós, seres humanos, que somos filhos, que somos moléculas também desse caos todo, a gente pensa, como que eu estou, como que está a minha natureza interna? Se eu fosse me comparar a esses 4 níveis de densidade. Eu tô muito densa, eu tô com muita energia de terra. Tá me faltando água, tá me faltando ar, então a gente vai trazendo esse paralelo, né, esse espelhamento da natureza para nossa saúde psíquica e emocional. Então, gente, para a gente ir finalizando, a água e a terra, elas se mantêm juntas. Perdão, a parte feminina. Então a gente até chama isso do receptáculo, aquele que recebe os insumos do céu, do ar, o masculino, transforma aquilo, recebe, faz a sua alquimia e gera um monte de frutos, de flores, de plantas. E aí a gente pode pensar também que os seres que habitam esses reinos estão aqui em tempos diferentes, né? Os seres humanos foram os últimos seres a surgirem dentro dessa organização macrocósmica. Então, primeiro foram os seres microcelulares, os seres das águas, né? E isso foi evoluindo. As plantas também estão desde os primórdios, e é nelas que eu quero chegar, porque elas vêm evoluindo junto com a Terra, junto com a mudança do cosmos há muitos anos, desde os primórdios daquela água original. Já tinha ali o plâncton, os seres microcelulares que já eram plantas, então a sabedoria desses seres do reino vegetal é muito além, é muito para frente dos seres humanos,
Por isso eles estão aqui na Terra também em comunhão perfeita com nós, trazendo alimentos, trazendo seus remédios, trazendo absolutamente tudo que os seres humanos precisam. Então são verdadeiros companheiros, são verdadeiros remédios, alimentos. Então por isso que a gente tem como resultado final de uma planta a sua flor e o seu fruto. É como se toda essa emanação que vem do céu, fogo, ar, água e terra fosse um resultado final naquele brotinho, naquela flor que nasce. Naquela flor existe toda a expressão de equilíbrio, de evolução, de gerações e gerações para ela estar ali. Então, aquele potencial dela, tanto como alimento como remédio, vai nutrir e nos ajudar a evoluir. Então, explicando basicamente esses remédios vibracionais ou os remédios também que têm efeitos químicos no corpo, que tem princípio ativo, eles trazem toda essa bagagem energética dos 4 elementos para nos nutrir, para nos ensinar, né. E aí voltando lá na água e na terra, que são a parte feminina, eu vou ler um trechinho aqui: "A água e a terra se mantêm juntas como o céu e o ar, e os 4 se mantêm também juntos. De modo semelhante, a água deve ter terra e a terra, água. Assim como o céu deve ter ar e o ar, céu, e todos juntos devem conter um ao outro, pois não poderia subsistir sem ter a ação um do outro. Então, assim como o macro, no micro é que nós também contemos os 4 dentro da gente, tá? E a água é o terceiro princípio depois da separação do caos. E o primeiro, paciente. Então, ele é passivo, assim como a terra, os dois recebem. E o céu e o ar são ativos. E aí eles chamam de semente feminina ou menstruo do macrocosmos, que deve dar alimento a todas as criaturas sublunares. Ela é, juntamente com a terra, a mãe de todas as coisas. A água é um vapor condensado, um céu coagulado. Ela é também o segundo meio pelo qual o céu, unido com o ar, como um primeiro intermediário, é incorporado e misturado à terra, onde se terrifica. Então, assim como o ar, a água também é o meio. Lembra que eu falei das extremidades, céu, fogo e terra? Precisa passar pelas duas partes do meio, ar e água. O céu e o ar são, portanto, o pai é a semente masculina de todas as coisas. A água é a semente feminina. A terra é a matriz, o vaso no qual os 3 superiores acima mencionados operam todas as gerações que lhe foram ordenada por essa energia inicial criadora, né. Então a gente precisa ter esses 3 elementos: fogo, ar, água, bem canalizados um no outro, bem digeridos para chegar na matéria, na Terra, aonde a gente está aqui habitando, onde a gente está coexistindo e tentando aprender a ser um ser terreno. Então é como se aqui ele explicasse originalmente todas as coisas, os seres, plantas, animais, humanos, são inicialmente esse movimento incessante, esse fogo, esse primeiro elemento. E aí a gente vai trazendo densidade, vai trazendo diminuição do movimento das partículas, condensando elas, né. Então, num paralelo às emoções, à psique, a gente pode pensar: quanto menos movimento, quanto menos energia de criação, de ação, de fazer acontecer da sua vida tá com esse fogo e esse ar ativos, mais estagnação, mais depressão você vai ter, mais uma relação com o elemento terra dificultada você vai ter, de realização, de concretização, porque esses outros elementos, quando chegam na terra, no corpóreo, eles não estão bem trabalhados, bem elaborados. E é esse o convite que eu vou deixar aqui nesse vídeo para vocês. A gente vai começar o primeiro grupo de alquimia feminina, a primeira roda de mulheres. A gente vai ser somente 9 integrantes, contando comigo, então tem vaga para 8 mulheres entrarem. Onde a gente vai começar a estudar alquimia antiga e alquimia interna em paralelo. Iremos tirar os florais de acordo com o elemento trabalhado e claramente a gente vai começar pelo fogo, pelo primeiro elemento lá, o mais ágil, mais movimentado, aquele fogo de vida, justamente para nos trazer uma elucidação da onde está esse elemento fogo dentro da gente, como trabalhar esse elemento fogo, se ele não estiver ativo, como a gente vai convidar esse elemento para estar nutrindo a nossa natureza, a nossa saúde integrativa,
tá? E aí vai ser um grupo de acolhimento também e vai ser presencial, porque o mundo depois da pandemia ficou muito virtual, muito online, distanciando as pessoas uma das outras. E o ser humano é um ser que precisa coexistir com os outros para evoluir, para cocriar, para existir. É da nossa natureza a comunidade, né? Então, deixo aqui o convite para vocês, para as 8 mulheres que vão iniciar com a gente. A gente vai passar pelo ciclo dos 4 elementos. Esse ciclo provavelmente vai se repetir em outros formatos. Teremos dinâmicas, teremos um estudo sobre plantas, de chás, e cada um vai ser de uma forma. E se você quiser conhecer, participar, manda uma mensagem aqui nos contatos que eu vou deixar na descrição do vídeo. E espero por vocês, tá bom? O primeiro vai ser dia 2 de agosto, o primeiro sábado de agosto. E depois a gente troca todas as informações. Se você se interessou, manda mensagem que lá eu vou explicar direitinho, tá bom? E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao canal. Curtam, comentem, se inscrevam. E é só o primeiro vídeo de muitos interessantes. A gente vai continuar com esse tema ainda nos próximos, tá bom? Um beijo de luz e até a próxima.